Olá, meus amigos, meus irmãos. É um prazer para nós estarmos aqui nesse instante, reunidos com todos vocês, para estudarmos o Evangelho de Jesus. Eu sou o Públio Carísio, seu irmão de Araguari, Minas Gerais, e vamos fazer algumas reflexões em torno da lição A Paciência, que é o item 7, do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta lição tão importante, dada no Havre, no Porto do Havre, na França, no ano de 1862. Uma lição que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Vale ressaltar que para que nós reflitamos em torno das mensagens de Jesus e do seu Evangelho, nós precisamos vislumbrar aquilo que Jesus chamava do reino dos céus, que seria o nirvana dos orientais, ou um lugar onde as almas obteremos a paz, a harmonia e receberemos as gratificações dos esforços e dos sacrifícios que tenhamos feito enquanto na vida física, na experiência humana. Essa proposta, ela é muito importante porque nós precisamos definitivamente mudar o nosso ponto de vista. O ponto de vista das experiências que nós vivemos na encarnação, quando está centrado na matéria, ou ponto de vista materialista, olhando do ponto de vista do mundo, nós dificilmente veremos gratificações, veremos motivos para nos sacrificarmos, motivos de tolerarmos, motivos de fazer esforços para sermos diferentes e melhores. Quando nós, então, passamos a olhar do ponto de vista espiritual, já que todos nós somos espíritos imortais, almas imortais, numa experiência humana transitória, entramos no corpo, saímos do corpo sem sair da vida. A vida é uma só, a vida espiritual. A experiência no corpo são várias. Então, este ponto de vista espiritualista, ele deve ficar muito claro para nós. Porque a partir dessa visão, a partir deste ângulo, nós vamos então verificar que é necessário fazer um sacrifício, é necessário fazer um esforço, é necessário trabalhar-nos para superar tudo aquilo que muitas vezes nos incomoda e que a psicologia chama do nosso lado, da nossa sombra. Aquilo que nos incomoda, alguns defeitos, algumas reações que nós temos e que nós não aceitamos, por um lado, não é? Não aceitamos. Nós não vamos entrar nesse ângulo, nessa discussão da nossa sombra, como a psicologia aborda. Primeiro, porque eu não sou psicólogo, e segundo, que não é o nosso tema. Mas o espírito Joana de Ângeles faz várias abordagens desse assunto
na sua série psicológica, através da psicografia de Divaldo Franco. Mas a mensagem de hoje, e inclusive assinada por um espírito amigo, que alguns amigos nos informam que esse espírito amigo é o espírito Joana de Ângeles, que deixou na codificação duas participações importantes. A outra, me parece que está no capítulo 18, não é? Aquele que tem, mais se lhe dará, também de um espírito amigo. E esse espírito amigo vem falar sobre paciência. A ciência da paz, a ciência da tranquilidade diante dos desafios. Paciência é uma virtude muito difícil, mas não é impossível. E ela faz uma abordagem na sua mensagem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa psicografia no Havre, falando para nós e iniciando falando para nós a respeito da dor. Que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quanto sofrerdes, antes bendizei ao Onipotente porque pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Veja bem que é preciso ter essa visão de que a dor é algo que faz parte do nosso processo de iluminação, faz parte do nosso processo de aprendizagem. É claro que nós temos que nos deter para analisar a dor, para analisar o sofrimento. E é preciso dar atenção. Se a gente for pensar que a lei do universo é a lei de ação e reação, que é uma lei universal, inclusive também da física, de causa e efeito, nós podemos fazer uma observação de que se a dor e o sofrimento é um efeito, haverá de ter uma causa. Se eu não causei essa dor, ou eu não tenho lembranças de ter causado essa dor ou esse sofrimento, ou de ter provocado esse efeito, eu preciso entender que a causa está sempre antes do efeito, não depois. E se eu entendo que Deus, o Deus único, o Deus que nós conhecemos e admitimos, ele é perfeito, Deus é onipotente, Deus é onisciente, onipotente que tem o poder máximo. Ninguém mais tem mais poder do que Deus. Onisciente é que tem toda a ciência. Onipresente, que está presente em todos os lugares. Que ele é perfeito. Que ele é bondade. Que ele é justiça. Que ele é misericórdia. E nós não podemos tirar nenhum atributo desses dele, sem que então ele deixe de ser Deus. Então, se Deus é perfeito, se Deus é amor, como diz João no seu Evangelho, então nós temos que entender que o fenômeno do sofrimento e o fenômeno da dor que nós estamos passando está dentro dessa perfeição, dessa bondade, dessa justiça, das leis que ele é imutável também. Sendo perfeito, ele é imutável. Que as leis que ele estabeleceu para reger o universo são imutáveis, são eternas também. Então, que essa dor, esse sofrimento estão inseridos dentro desses atributos. Então, não é um capricho divino me fazer sofrer ou sentir dor. Então, tem um motivo, tem uma razão, tem uma causa. Se Deus é amor, a causa está dentro desse amor. O efeito é da lei que ele mesmo criou, de ação e reação.
Então, se a causa não está nessa existência, se eu não me recordo, porque eu não posso sofrer por uma causa de outrem, ou por causa de uma falta, ou por alguma atitude de outra pessoa, eu vou sofrer e eu sou cúmplice desse motivo. Se não está nessa existência, está numa existência anterior. Então é claro que isso está dentro desse amor divino. Eu não posso achar que Deus é parcial, senão aí não vai haver coerência. E entendendo então que Deus é perfeito, essa dor que eu estou passando tem uma razão de ser. Então é necessário que eu procure me compenetrar disso e ficar mais dócil, ficar mais resignado, mas não passivo. Então, a paciência é a ciência de ter a serenidade para atravessar esse trânsito difícil de sofrimento e de dor. O momento que nós estamos vivendo era um momento já aguardado. E não por predições religiosas, porque nós podemos evocar essas predições, sobretudo de Jesus, quando ele faz o sermão profético, embora nós já tenhamos tido outras experiências, não é? De pandemias, de epidemias e pandemias, que nós já passamos na nossa história humana, muitas delas. Mas esse momento é um momento de transformação realmente, e essa dor, esse sofrimento que nós estamos passando, nós precisamos nos compenetrar da sua necessidade. Isso não é uma punição, porque Deus, ele não pune e não perdoa. As suas leis estão estabelecidas para nós respeitarmos. Então, é claro que as transgressões que nós, espíritos em humanidade, na encarnação, as transgressões que nós pratiquemos, seja no desequilibrando a natureza, seja ofendendo o meu semelhante, desrespeitando os limites do direito e etc. Naturalmente, essas transgressões e esses exageros, eles naturalmente vão causar um distúrbio, um desequilíbrio. Os que seguem a saga de Star Wars diriam que houve então um distúrbio na força. Mas é bem por aí, porque a gente desequilibra, e a palavra é isso mesmo, desequilibra essa harmonia que é universal. Então não pode cair uma folha aqui ou o batimento das asas de uma borboleta aqui sem afetar a colar. É claro que a análise que o espírito amigo fala, né, de que a dor é uma bênção, então a gente precisa compreender a finalidade da dor e do sofrimento como processo pedagógico, como processo de aprendizagem, e levando em consideração, inclusive, a imperfeição a imperfeição, ou, aliás, não é a imperfeição, levando em consideração a materialidade do nosso organismo físico, a suscetibilidade do seu mecanismo aos desequilíbrios que nós temos do nosso temperamento, do nosso comportamento no dia a dia, entre outras influências que vão exercer sobre a harmonia física, tanto do nosso comportamento com consequências
interiores quanto exteriores, gerando um distúrbio que vai se comunicando. Assim, nós vemos na atualidade que a nossa morada, todas as nações estão enfrentando um desafio muito grande, que não é a pandemia do Covid-19, mas é a pandemia do egoísmo, a pandemia do orgulho. Então, o sofrimento e a dor acabam sendo realmente um processo de despertar para chamar a nossa atenção para a transitoriedade da vida física, material, e para os valores do espírito. Então, o espírito amigo, lá em 1862, quando ele fala para nós que nós temos que bendizer de Deus onipotente pela dor, porque ele nos marcou para a glória nos céus. Ele mesmo vem dizer, ela fala, não vos aflijais. E Jesus mesmo coloca, né, que bem-aventurados os aflitos nas suas bem-aventuranças. Ela vem falar que a paciência, sede pacientes, que a paciência é uma caridade. É uma caridade e a caridade foi ensinada por Jesus. E nós sabemos que o fenômeno de sermos pacientes e de procurar ser mais calmos, é necessário que nós façamos uma autoanálise. Por que que eu estou nervoso? Por que que eu fiquei nervoso em dada circunstância? Geralmente é o nosso orgulho. Geralmente é o nosso orgulho. Nós achamos que somos melhores, ou nós achamos que somos privilegiados, ou geralmente. Mas é preciso buscar essa razão, né? Por que que é que eu estou aborrecido? E aí, o espírito amigo vem nos chamar a atenção, dizendo que a paciência é uma caridade primeiro para conosco e também para com o nosso próximo. Conosco porque nós assumimos uma calma, uma harmonia interior, e aí nós não nos afligimos ou não vergastamos o nosso próprio organismo com um temperamento irascível. Inclusive, a mensagem da sequência é uma mensagem importantíssima e que foi trazida por um outro espírito chamado Hahnemann, que foi pai da homeopatia. E ele vem falar a respeito da cólera. Então, esse é um contraponto, né? A paciência, ela vai manter o nosso metabolismo físico em harmonia, funcionando sem choques. Mas diz aqui o espírito amigo que a maior caridade, e uma caridade muito mais difícil de ser praticada, é a caridade de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho como instrumentos do nosso sofrer. E aí a gente vai fazer uma análise, como que ela, ou eu falo ela porque eu associo a Joana de Ângeles, né? Como que o espírito amigo, ele vem dizer isso para nós, né? Que Deus colocou esses seres para nos experimentar e nos provocar e pôr à prova a nossa paciência. Mas é claro que aí, na doutrina espírita, sobretudo, nós vamos entender a presença dos outros elementos constitutivos da nossa vida, seja no grau consanguíneo bem próximo dentro do nosso lar, ou ainda num raio mais curto da nossa atuação na escola, no trabalho, na profissão, ou no grau de parentesco consanguíneo um pouco mais longe ali, entender a presença de certos espíritos que são realmente espíritos com os quais nós temos compromissos, com os quais nós já alimentamos certos laços, tanto de afinidade como também de antipatia. Então,
Alguém poderá dizer, mas isso então é o espírita que pensa. Bom, eu gostaria de ter outra explicação. Eu gostaria de ver uma outra explicação que satisfizesse a necessidade de nós termos paciência, que satisfizesse a minha razão, o meu bom senso, a minha lógica, que não fosse uma imposição de dogmática de outros de outras filosofias ou de outras religiões. Eu gostaria de entender, porque assim vamos compreender a própria bondade de Deus que une e que atrai uns aos outros aqueles com os quais nós precisamos nos afinizar. Nós precisamos solucionar dificuldades anteriores. O espírito amigo diz assim: a vida é difícil, bem eu sei, compõe-se de mil nadas que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. E de fato, não é? Alguém pode dizer assim que a vida na Terra é uma vida difícil. E há um ambiente hostil, se a gente for pensar bem, há um ambiente hostil, muitas vezes, para as atitudes mais tolerantes. As pessoas, ou a humanidade, parece que vai assim num movimento sempre armada, né? Sempre pronta para discutir, para provocações, etc. E geralmente a gente pensa assim que os bons, e porque são tímidos, são sempre dominados pelos maus. E aí o espírito amigo diz que a vida sendo difícil, a vida tendo os seus problemas, o próprio ambiente hostil também no sentido da dificuldade da sobrevivência, que embora não tenhamos que matar os leões na savana, aí o brocardo popular fala que a gente tem que matar um leão por dia para sobreviver, e é verdade, né? Então é uma selva diferente. Então é claro que a gente tem contrariedades, a gente tem provocações, a gente tem problemas, adversidades, nós temos imprevistos, e todos eles juntos acabam por causar um certo sofrimento, uma certa dor. E o espírito amigo, ele diz para nós que nós precisamos, apesar disso, pensar que as bênçãos são muito maiores do que as dores. Então, para isso, a gente precisa fazer uma relação. Literalmente, a gente tem que parar e observar quantas vezes eu sofri, quantos dias eu sofri, ou quantas horas num dia eu sofri, ou quantos meses em nossa vida nós sofremos. Porque realmente, se a gente separar em dois montes, provavelmente as compensações são muito maiores. Sobretudo quando nós cumprimos os nossos deveres, quando nós somos pessoas que procuramos estar enquadrado dentro dos padrões legais e dentro dos padrões morais, estabelecendo um respeito ao direito e ao dever, porque todo bônus tem um ônus, não é? Então é preciso entender que realmente as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores. Se a gente fizer essa análise, ele diz assim que o fardo é menos pesado, ele fica menos pesado. Porque a gente reconhece as bênçãos, porque a gente reconhece que existem benefícios. O ar que respiramos, a saúde do corpo, tantas vezes, o trabalho, e aí analisar que as dificuldades são experiências de crescimento. O espírito amigo sugere que nós olhemos mais para o alto do que para baixo. Falávamos agora há pouco em um estudo que nós realizamos aqui em nossa casa espírita, no Centro Espírita Caridade em Araguari. Nós estudávamos e falávamos com os nossos amigos, com os nossos companheiros, a respeito
de que que nós precisamos olhar mais para o alto, sobretudo à noite, para ver o firmamento, para compreender a amplitude da vida, a grandeza do universo, porque quando nós curvamos a fronte para a Terra, isso significa que nós ficamos muito limitados a esse círculo, tantas vezes viciado, das nossas problemáticas e das nossas dificuldades na Terra. Então é preciso fitar o firmamento. E mesmo a natureza, para analisar quantas bênçãos nós recebemos. O Espírito Amigo diz assim: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e não tinha nada de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Ou seja, o cristão, ele tem essa premissa de que implícita de que ele deve ser paciente. E aí nós voltamos no início das nossas palavras, quando nós dissemos que nós precisamos olhar do ponto de vista espiritual, que nós precisamos entender que a experiência humana é a experiência do crescimento e que o fato de estarmos no corpo físico é um dia de aula na grande história da nossa imortalidade. Porque, como espíritos imortais, nós somos criados, saímos das mãos de Deus, fomos criados e não mais vamos morrer. O fato da roupagem física orgânica ter que voltar para a composição da matéria que pertence ao nosso planeta, e eu digo isso porque o que é o nosso corpo físico? Nosso corpo físico são átomos de oxigênio, de hidrogênio, 70% é água nosso corpo. Então, é uma molécula de hidrogênio e de oxigênio, né? Então, é uma molécula de água, né? Que é composta dos átomos de hidrogênio e de oxigênio. E outros, né? O carbono, sais minerais, nitrogênio, etc. Então, essa matéria de que compõe o nosso corpo físico, atuada pelo nosso espírito imortal, nós temos que devolver da mesma forma que nós recebemos no momento do nosso nascimento, a gente tem que devolver. Mas a gente precisa deixar essa experiência rico de aprendizado, rico de conquistas, e a paciência é algo importante de nós adquirirmos. E nós possamos, então, parar na velocidade dos acontecimentos e reservar um momento para pensar nas bênçãos que temos recebido e pensar na experiência daquilo que nos constrange, que nos desagrada, como a dor, pode ser uma dor física, pode ser uma dor moral, uma circunstância. Então, analisar isso, mas sempre levando em consideração essa perfeição, essa onipotência, essa bondade de Deus. Porque aí, então, a sua justiça, né? Porque aí, então, tudo que acontece conosco tem que estar dentro dessa premissa, que são os atributos da divindade. Então, a gente primeiro tem que definir esse Deus que nós acreditamos, para depois, então, não praticarmos o sacrilégio, né? A enormidade de ficar imputando a Deus um capricho, de ficar infligindo sofrimento e dor aos seus filhos, assim, de maneira aleatória.
E não é isso que acontece, não é mesmo? O que acontece é que nós sabemos que tudo se encadeia no universo. E um espírito amigo como esse, que vem aqui no Havre em 1862, dar uma mensagem como essa à paciência, tem só um objetivo, que é nos ajudar a atravessar o mar das nossas experiências humanas, chegando do outro lado, exitosos, vitoriosos, satisfeitos conosco próprios. Então é preciso pensar na bondade desse Espírito que vem nos dar essa mensagem. E aí poderíamos até lembrar, quando eu falo isso, atravessar o mar, lembrar, né, da figura de Moisés atravessando atravessando o mar e deixando a escravidão para a liberdade. Essa é uma figura interessante, porque nós precisamos atravessar o mar da experiência para deixar a escravidão da matéria, das paixões, de tudo que afronta a lei de amor, que vibra e rege o universo, em benefício dessa liberdade, em benefício da bonança, da terra prometida, do reino dos céus, do nirvana, do alto encontro. Jesus dizia que o reino dos céus está dentro de nós. Então, alguém dirá, mas então nós não vamos para algum lugar, nós somos esse lugar. Nós somos esse lugar. Falávamos também algumas vezes com os nossos amigos aqui da nossa instituição, da instituição em que participamos, que na pandemia, uma das grandes lições que nós aprendemos com a pandemia é que nós somos a igreja. Não estamos aqui agora gravando um estudo que era para ser presencial, mas quem disse que não é presencial? Porque quanticamente nós estamos todos ligados uns aos outros. Nós então aprendemos que nós somos a igreja, que nós vamos e voltamos e levamos-nos conosco próprios, que nós santificamos onde nós nos encontramos, nós tornamos sagrado onde nós nos encontramos. Então esse aqui, agora, o recinto onde nós estivermos, é o recinto sagrado onde nós nos conectamos com o sublime, com o sagrado, com a luz. Paulo diria que nós devemos caminhar como filhos da luz. Nós temos que ir e vir e entender que nós somos filhos da luz, então nós brilhamos a nossa luz em qualquer lugar. E é preciso brilhar a minha luz, a sua luz. Brilhe a sua luz. Você poderá dizer, quem sou eu? Cada um de nós somos filhos de Deus. O Espírito Joana de Ângeles ditou a Divaldo um pequeno livro que chama Filho de Deus, e ela diz isso: tu és filho de Deus e herdeiro do universo. O Emmanuel nos fala isso no livro Vinha de Luz também, que nós somos herdeiros do universo, o universo nos pertence. Então nós somos milionários. E aí vamos entender que o processo da vida física, a localização, o posicionamento em que nós nascemos e nos encontramos, tudo tem um motivo de ser. Tudo tem as suas causas. E essas causas estão todas dentro da bondade e do amor de Deus. A dor é um processo. A dor pertence a um processo de aprendizado e pedagógico. Vamos procurar ser bons alunos. Vamos buscar aí a mensagem do capítulo 9, o item 7, e vamos pensar devagarinho em cada palavra do Espírito Amigo. Vale a pena.
Eu desejo agradecer essa oportunidade. É uma alegria poder encontrar com todos vocês e desejar a todos muita paz. Brilhe a sua luz. Brilhe a sua luz. Todos somos luz. Nós somos filhos de Deus. Então nós somos gerados pela luz divina. Somos lucigênitos, também palavras de Joana de Ângeles. Então brilhemos a nossa luz como pede o Cristo. Brilhemos a nossa luz para que resplandeça através das obras a figura de nosso Mestre. É isso que nós estamos precisando, todos nós. E a paciência nos brindará como cristãos. E se nós tivermos uma recaída ou outra, recomecemos. Vamos recomeçar. Diz Emmanuel que toda hora é hora de recomeçar. Não vamos ter vergonha. Meu abraço, meus votos de muita paz, de muita harmonia e de caminhada na luz. Caminhemos como filhos da luz. Muita paz.